Eu não sei se você sabe, mas eu fiz aniversário no começo desse mês. Com isso, eu recebi algumas mensagens, no dia do meu aniversário, de algumas pessoas me parabenizando. E o que me chamou mais atenção foi a forma que algumas pessoas que já me conhecem há algum tempo estavam se referindo a mim. De um lado, elas estavam enaltecendo a pessoa que eu sou, me parabenizando por isso, mas por outro lado, elas deixaram bem claro a grande mudança que elas viram que eu obtive ao longo desses anos. Por conta disso, eu parei para refletir um pouco sobre a minha vida e decidi gravar esse vídeo aqui contando para vocês quais foram as 3 principais mudanças que eu tive ao longo desses anos. Por que eu tive essas mudanças? Como eu fiz para mudar de fato, algumas características, algumas coisas na minha vida, e é isso que você vai ver no vídeo agora. Se você tem interesse, vamos pro vídeo. A primeira grande mudança que é bem explícita na minha personalidade, para quem me conhece, diria que até há uns 5 anos atrás já consegue notar muito essa mudança em mim. Menos que isso, inclusive. Acho que até de uns 2 anos pra cá eu mudei demais essa característica em mim, que foi a forma de me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, Eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Na verdade, eu sou tímida ainda, tenho a minha vergonha, mas hoje eu encaro de uma forma totalmente diferente. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo falar mais as coisas que eu penso, eu consigo me comunicar de uma forma que as pessoas consigam entender o que eu quero passar a elas. Isso com certeza foi muito difícil para mim, Com certeza é algo que eu tenho que desenvolver ainda muito mais, mas é algo muito explícito, muito claro, muito evidente na minha personalidade. Quem me conhece a vida inteira consegue enxergar isso de uma forma muito clara, gente, porque realmente essa mudança foi muito grande. E aí eu vou falar pra vocês agora por que eu mudei isso. Na verdade, esse interesse de me comunicar com as pessoas eu sempre tive. Sempre partiu de um desejo interior mesmo, mas eu não tinha habilidade, na verdade, considero que eu não tenho ainda, Eu tenho buscado e treinado isso ao longo dos dias e eu consigo lidar de uma forma melhor hoje em dia, coisa que eu não conseguia, então eu posso dizer que eu tô aprendendo, mas essa vontade de comunicação eu sempre tive, mas eu não sabia colocar isso pra fora, eu não sabia como fazer isso de fato. Por isso que eu mudei, porque essa vontade foi ficando cada vez maior, eu fui sentindo cada vez mais necessidade de colocar pra fora minha mensagem, de passar pra frente o que eu penso, de expor o meu pensamento, de expor as minhas questões, de compartilhar um pouco da minha vida, minha rotina, enfim, foi mais por questão de sentir essa necessidade mesmo de passar para as pessoas a forma de enxergar o mundo, enfim, esse foi o motivo, tá? E como eu fiz para mudá-los? Foi através de muita mudança interior, mudança de mentalidade, mudança de autoimagem, Tive muita dificuldade, primeiro, para aceitar que de fato era isso que eu queria, por questão de ter dificuldade em me comunicar, aceitar que era isso de fato que eu queria fazer foi bem complicado. Abrir aqui uma câmera e começar a falar, criar um canal no YouTube, foi sempre muito fácil, Compartilhar sobre a minha vida, falar, Gravar stories falando. Foram barreiras que eu tive que ir lidando ao longo do tempo e enfrentando mesmo. Não tem como, você tem que enfrentar. A coisa que eu tive que trabalhar aqui na minha mente, trabalhar dentro de mim, muita busca por autoconhecimento para eu finalmente chegar ao ponto de conseguir passar isso para frente, de conseguir executar o que eu sempre tive vontade. A segunda grande mudança da minha vida, sem dúvida, também é uma coisa bem evidente, que foram os meus hábitos diários. Hoje eu tenho o hábito de ler, de treinar, de ter um momento mais introspectivo em relação ao autoconhecimento. Eu tenho vontade, essa necessidade por aprendizado. Eu busco por conhecimentos que me fazem evoluir, que agregam na minha vida. Eu me preocupo muito com a minha saúde mental, então eu sempre estou em busca de evolução. Mas nem sempre foi assim, Isso eu fui aprendendo também ao longo do tempo, eu fui me descobrindo, eu fui trazendo isso para minha realidade, algo que era completamente diferente. Eu não li, eu já comentei em outro vídeo aqui com vocês que eu gostava de ler, sempre gostei de ler, mas isso nunca foi um hábito na minha vida. Treinar já é um pouco diferente, porque eu sempre gostei de exercício, eu sempre gostei de esporte e de treino, mas eu não treinei a minha vida inteira, Então isso foi algo que eu trouxe para minha rotina também, que com certeza foi algo revolucionário para minha vida.
Por que eu resolvi mudar, né? Por que resolvi aplicar novos hábitos na minha rotina? Porque eu decidi que eu queria ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu decidi que eu queria me tornar um ser humano melhor, né? Eu estava satisfeita com os resultados que eu tinha. Não que fosse tudo muito ruim, mas chegou um momento da minha vida que eu aprendi algo que ninguém nunca tinha me falado antes, que eu poderia melhorar, né? Não só que eu poderia, como eu deveria buscar por isso, como eu deveria buscar por evolução. Isso foi a partir de um período da minha vida. Eu me aprofundei muito no autoconhecimento. É algo mais pessoal, mas foi a partir desse momento que eu me desenvolvi, que eu fui buscando cada vez mais pelo desenvolvimento pessoal, pela minha mudança interior, e acabou que refletiu muito no meu exterior e as coisas foram acontecendo. E como eu fiz para mudá-los, né? Como eu fiz para mudar os meus hábitos, a minha rotina? Eu fui aprendendo, pesquisando, né? Consumindo muito conteúdo no YouTube, no Instagram, acompanhando pessoas que praticam as mesmas coisas que eu me interesso, que eu gosto, que eu queria implementar na minha rotina, né? Fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, aprendendo com esses mentores, praticando, colocando na minha vida, tendo disciplina, criando rotinas que dão certo para mim, planejamento, organização, tudo isso eu fui aprendendo ao longo desses anos, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente desorganizada, é algo que até hoje eu tenho que lutar, né? É algo que eu preciso colocar um pouco de esforço, porque não é algo natural de mim. Então, eu fui aprendendo com essas pessoas como ter uma rotina de ativação, uma rotina inteligente, que hábitos eu preciso implementar na minha vida para eu ter uma vida que eu considero boa, uma vida inspirada na vida dessas pessoas que eu admiro e que eu queria trazer para minha vida também. E assim eu fui conseguindo implementar, e aí minha vida mudou completamente, minha rotina, meus hábitos, minha personalidade, e tudo foi acontecendo aos poucos, né? Mas as mudanças estão acontecendo até hoje. Vocês conseguem ver que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai trazendo a outra? Essa terceira mudança foi a forma que eu passei a me enxergar e a forma que eu passei a enxergar ao mundo. Não consigo te dizer se isso aconteceu por conta da maturidade, né? Porque os anos vão passando, a gente vai tendo mais experiências. Muitas pessoas não se conformam com as coisas do jeito que estão, por isso sentem a necessidade de evoluir, sentem a necessidade de encontrar algo diferente daquilo que tem acontecido na vida delas. E foi isso que foi acontecendo com a minha vida. Eu não sei se foi a maturidade da idade, não sei se foi uma necessidade, um desejo espiritual, se foi somente baseado nas experiências que eu tive que viver, né, na minha vida. Passei por momentos de dificuldade, momentos ruins, que me fizeram buscar por isso, buscar por evolução, né? Por uma evolução pessoal permanente, né? Você consegue implementar esse tipo de conhecimento quando você começa a seguir a sua vida baseado nessa estrutura, digamos assim. Não tem como voltar atrás, não tem como você desver tudo que você aprendeu e aí você volta a ter a vida que você tinha antes. Não, a partir do momento que você descobre isso, que você estuda, que você se interessa, que você vive nesse mundo, não tem como você voltar atrás e viver a vida que você tinha antes. Então, eu jamais serei aquela pessoa de antes que com certeza eu consigo enxergar o quanto eu evoluí desses anos pra cá. Eu tenho certeza que ainda é muito pouco pro quanto eu vou evoluir daqui pra frente, né? Porque eu tenho muita coisa pra aprender ainda, muita coisa pra evoluir, muita coisa pra agregar também na sua vida, porque esse é um dos meus propósitos, essa é uma vontade que eu tenho. Então, se eu posso te dizer o porquê disso, eu não vou saber te dizer exatamente, porque eu não consigo te dizer se foi uma coisa ou se foi outra coisa, mas foi um pouquinho de cada coisa na minha realidade, né? Pode ser que na sua seja diferente, pode ser que você tenha buscado pela sua mudança e evolução por um desses motivos, mas na minha experiência, na minha vida foi dessa forma. Coisas que faziam sentido pra mim antes, hoje já não fazem sentido. E aí, na busca pelo autoconhecimento, você vai descobrindo pra que você tá aqui de fato nessa vida. Eu acredito que ninguém tá aqui à toa. Todos nós temos um objetivo maior, todos nós viemos pra algo maior. E a nossa missão aqui é descobrir o que a gente tem pra passar pra frente, né? Como que a gente pode criar um mundo melhor, o que a gente precisa fazer para estar fazendo mesmo a nossa parte, né? Todos nós temos muito a contribuir. De alguma forma,
a forma que eu encontrei até o presente momento é essa de tentar ajudar as pessoas a evoluírem, a buscarem por uma vida melhor, a mudar sua mentalidade, seus hábitos, sua rotina, sempre em busca de evolução. Então é algo que eu tenho buscado para minha vida e tenho compartilhado com as pessoas que querem, desejam a mesma coisa. E de fato, essa pessoa que eu sou hoje, eu me orgulho muito mais. E eu tenho certeza que ao longo dos anos essa pessoa vai ser cada vez melhor e eu espero contribuir para que você seja cada vez melhor também, para se desenvolver, para se superar, para aprender. A nossa meta deve ser sempre ser melhor do que a gente foi ontem. O nosso desejo deve ser sempre buscar pela evolução, né? A gente, como ser humano, tem esse desejo dentro da gente. Nós nascemos com esse desejo espiritual, por ascensão. Todo ser humano quer melhorar, busca por algo maior sempre. Só que a maioria das pessoas apaga esse foguinho que a gente sente dentro da gente, não dá continuidade, não acende essa chama e não cresce tudo que poderia crescer. Eu espero que você tenha essa mesma mentalidade que eu. Espero que a gente possa juntos caminhar em busca da nossa melhor versão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo. Me segue lá no meu Instagram, Marcele. Não esqueça de ativar as notificações aqui do YouTube para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Faça sua inscrição no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!